Boa noite, amados irmãos, na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais um dia, né, o Senhor nos concede o privilégio de estarmos aqui para cultuarmos a Ele e vamos estar assim neste momento, entregando a Ele nossa adoração, mas também falando com Ele, ouvindo a voz dEle nos falando depois, e vamos dar início a esse momento de culto. Você que está no seu lar, em qualquer outro local nos assistindo, seja muito bem-vindo a esse momento de culto, participe conosco, não deixe de participar de toda a adoração que vai ser oferecida aqui ao nosso Deus. Nós vamos orar neste momento para darmos início a esse momento de culto. Pai, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Pai. Seu povo se encontra reunido nessa hora para te louvar, para te adorar, mas também, Senhor, nós queremos pedir que fale conosco, que use, Senhor, o seu servo essa noite para trazer a sua palavra até nossos corações, Senhor, e que ela venha de encontro às nossas necessidades, que fique bem gravada, Senhor, e saiamos daqui, Senhor, com uma nova atitude, Senhor, baseado naquilo que haveremos de ouvir, para que nós venhamos cumprir, assim, aquilo que está escrito na Tua palavra e vivermos, Senhor, da forma que Te agrada. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, muito obrigado pela vida de cada irmão que está aqui presente no templo, cultuando conosco, muito obrigado pela vida de cada irmão que está, Senhor, e amigo que está acessando as redes sociais para participar desse momento de culto, Senhor. Esteja abençoando todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Reina em Mim. Esse cântico é um convite ao Senhor para que o Senhor realmente tome conta, né, da nossa vida, do nosso ser e venha reinar, porque quando você pede a Ele que reine em mim, você está abrindo mão de todo o seu eu, do seu querer e permitindo que o Senhor realmente estenda o cetro dele sobre a sua vida e governe a sua vida. E é isso. Amém. Vamos cantar Reina em Mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor, reina em nós. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, e todos aqueles que buscam intimidade com o Senhor, sabem que podem contemplar a face do Senhor. Nós podemos, sentir a
presença do Senhor no nosso meio. Onde reúne-se 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu. Isso é uma promessa do nosso Senhor. E assim nós podemos ter a presença do nosso Senhor conosco. Vamos louvar com esse cântico. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, Pai, de novo. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Os irmãos podem sentar-se neste momento. Que esse seja um desejo verdadeiro no nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha limpar, fazer-se brilhar na nossa vida e que nossa face venha realmente resplandecer a luz de Cristo. Vamos ter nosso primeiro momento de oração. Para esse primeiro momento de oração, vou convidar o irmão Natanael. Irmão Natan, ele virá o microfone. E o irmão Natan estará orando exclusivamente, irmão Natan, pelas nossas células. Líderes, anfitriões, os convidados, para que Deus esteja, né, com o seu espírito trabalhando no coração, Natan, de cada convidado, que muitas vezes, né, irmão, que nós lideramos uma célula, nós convidamos, a pessoa promete, né, a pessoa fala que vai, chega na hora da reunião e ele não aparece, né, e isso aí, na verdade, nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe nos corações desses convidados para que eles aceitem o convite, mas que compareçam verdadeiramente na reunião para ouvir a palavra de Deus. Então, pelos anfitriões, pelos líderes e pelos convidados. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esta grande oportunidade que nos concede, ó Pai, de estarmos aqui na Tua presença nesta hora, para mais uma vez prestarmos um culto que sempre somos devedores ao Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, porque nós conseguimos vencer todas as dificuldades. Na verdade, não vencemos, o Senhor venceu por nós, e por isso nós estamos aqui, Senhor, oferecendo este culto. Nesta hora, Senhor, de uma forma especial, nós queremos lembrar das nossas células, Senhor, uma ferramenta que o Senhor designou para que a Tua igreja trabalhasse através dela. E neste momento, Senhor, eu quero pedir
que o Senhor possa quebrar todos os empecilhos, Senhor, que possam existir, Senhor Deus, para que os trabalhos não aconteçam, Senhor Deus, regularmente nos dias marcados, nos horários marcados, porque nós sabemos que são muitas as dificuldades, Senhor Deus, para que o seu trabalho não aconteça. Mas nós temos certeza que o Senhor foi quem criou esses trabalhos, e o Senhor há de dar condições a todos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, envolvidos e compromissados, Senhor Deus, com este tipo de trabalho, que é um trabalho de células. Quero pedir uma bênção especial, Senhor, para os anfitriãos, Senhor. Nós sabemos que não é simplesmente abrir as portas para receber um grupo, Senhor. Nós sabemos que muitas coisas, Senhor Deus, antes que aconteça o trabalho, muitas coisas são realizadas, muitas coisas, Senhor Deus, têm de ser providenciadas para que aconteça, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, dentro do planejado. Quero pedir que o Senhor possa estar com cada um anfitrião, dando a ele, Senhor Deus, acima de tudo, Senhor, o prazer de estar fazendo aquele trabalho. Não fazendo um trabalho, Senhor Deus, porque tem de fazer de alguma maneira, mas porque parte do coração, a vontade, a alegria, o amor pelas almas perdidas. Que esses irmãos que estão, Senhor Deus, oferecendo as suas casas, Senhor Deus, possam, Senhor Deus, oferecer também os seus corações, para que todos, ao chegarem ali, possam sentir, Senhor Deus, algo diferente naquele lugar, sabendo que o Senhor está, Senhor Deus, no coração deles, e eles estão ali, Senhor Deus, obedecendo, Senhor Deus, a sua voz, a sua ordem. Quero, Senhor Deus, pedir pelos convidados também, Senhor, que nós sabemos que é muito difícil, porque cada um deles tem o seu problema, às vezes marca e não consegue chegar por algum motivo. Nós sabemos que às vezes não há um empenho muito grande para acontecer a presença deles ali, mas eu quero pedir nesta hora que o Senhor possa quebrar todas as barreiras para que eles, Senhor Deus, possam chegar até ali, porque em chegando ali, certamente eles vão ouvir a Tua palavra, certamente eles vão, Senhor, receber a porção dobrada do Teu Espírito, porque eles precisam, Senhor Deus, de que o Senhor esteja ali orientando, através daqueles irmãos que estão ali, Senhor Deus, liderando. Peço, Senhor Deus, por todos os problemas que possam haver, que o Senhor possa, Senhor Deus, já ir resolvendo antes que comece, Senhor Deus, aquelas reuniões. Peço, Senhor, que o Senhor possa, com o seu olhar de misericórdia, cuidar de todos os núcleos celulares, que eles possam estar debaixo do Teu olhar santo, Senhor, debaixo da Tua égide, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Trago a Tua Igreja Batista Nova Betânia nas Tuas mãos, para que ela possa fazer esse trabalho, Senhor Deus, com prazer, com amor, que ela possa multiplicar, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santíssimo nome. Essa oração que eu faço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus neste momento. A leitura encontra-se em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 15. 1 Pedro 3, 11 a 15. Palavra do Senhor para nós meditarmos. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Prestem atenção, irmãos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes seguidores do bem? Mas também, se padecerdes por amor da injustiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus os vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Palavra poderosa do Senhor. Temos aqui promessas do Senhor, que o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal e a favor daqueles que fazem o bem. E nós não precisamos temer absolutamente nada a quem pode fazer-nos mal, porque nós somos seguidores do bem, e o Senhor nos garante isso. E assim podemos responder àqueles que vierem nos perguntar no futuro: por que você tem essa fé? Por que você crê? Por que você tem essa certeza? Nós temos como responder, sem nenhuma dúvida, o porquê dessa nossa confiança. Amém? Vamos mais uma vez agora orar.
eu queria convidar a irmã Sirlene para essa oração e a irmã Sandra. A irmã Sandra e a irmã Sirlene, as duas, para orarem. A irmã Sandra estará orando pelos alunos e pelos pais dos alunos da Escola Batista Nova Betânia. Nós sabemos, né, que são lutas que são enfrentadas todos os dias e que os pais precisam ser alcançados pelas orações que nós fazemos aqui, para que esses pais realmente entendam a proposta que o colégio tem como um colégio confessional para a vida das crianças. E a irmã Sirlene estará orando pelo corpo docente e pelos funcionários, tá, irmã Sirlene? Porque ela é profissional da área de educação, sabe, né, Sirlene, muito bem os problemas que enfrentam como professores. Então, ela, melhor do que ninguém, sabe o que vai pedir o Senhor, né, Sirlene, essa noite, para que o Senhor esteja abençoando o corpo docente e todos os funcionários que trabalham no colégio. Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma noite, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, abençoado por Ti. Muito obrigado, ó Pai, porque mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, para agradecermos, ó Pai, por tantas e tantas bênçãos recebidas, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, nós queremos Te colocar em Tuas mãos, ó Pai, a vida de cada criança, ó Pai, que tem adentrado, Pai, por esses portões, ó Pai, dia após dias. Que Tu possa, ó Pai, estar assim com a Sua mão de poder, ó Pai, sobre a vida de cada criança, guardando, ó Pai, e as livrando de todo mal. Que Tu possa, ó Pai, estar assim acampando os Seus anjos de poder sobre a vida de cada um. Que Tu possa, ó Pai, estar assim a cada dia, ó Pai, abrindo, ó Pai, as mentes dessas crianças para que elas possam estar assim, ó Pai, absorvendo, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que está sendo ensinado, ó Pai, através das Suas professoras. Que Tu possa, ó Pai, estar assim dando sabedoria. Que Tu possa, ó Pai, estar assim preparando, ó Pai, um futuro profissional para a vida de cada uma delas. Que Tu possa, ó Pai, estar assim as guardando, ó Pai, se livrando, ó Pai, de tudo aquilo, ó Pai, que não provém de Ti. Que Tu possa, ó Pai, estar assim livrando essas crianças, ó Pai, dos homens maus. Que homem nenhum, vício nenhum, nada que não for do Seu agrado, ó Pai, venha ter domínio, Pai, sobre a vida de nenhuma delas, mas que elas possam estar sendo assim a cada dia, guardadas e protegidas por Ti. Queremos ainda Te entregar, ó Pai, a vida de cada pai. Que Tu esteja assim também, ó Pai, abençoando, ó Pai, a cada lar, cada mãe, cada pai. Que Tu possa estar assim a cada dia, ó Pai, dando sabedoria, para que eles possam estar assim trabalhando, ó Pai, em parceria, ó Pai, com suas professoras, ó Pai, os professores dos seus filhos. Que eles possam entender que isso é um trabalho, ó Pai, não somente, ó Pai, dos professores, mas também que eles venham ter assim também, ó Pai, o entendimento que eles tenham, ó Pai, que está assim ajudando, auxiliando, ó Pai, os professores, ó Pai, dentro dos seus lares. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, pois nós te oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus amado, Deus querido, graças Te damos, ó Deus. Pai querido, porque terminamos o ano letivo, Pai. Pai querido, sabemos que as lutas são muitas, ó Deus, todos os dias, Pai. Mas muito obrigado, Senhor, pela vida de cada profissional, ó Deus. Pai querido, que esteve aqui, ó Deus, trabalhando, Senhor, com cada criança, Pai. Pai querido, eu Te agradeço, ó Deus, porque sei, ó Deus, que as lutas são enormes, ó Deus, nos nossos lares, nas nossas vidas, ó Deus. Pai querido, que a área da educação não é uma área fácil, ó Deus, que lidamos com os nossos problemas e com os problemas dos nossos alunos, ó Deus. Pai querido, eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando, ó Deus, cada profissional, ó Deus, que tem sido doado aqui no Colégio Batista, Senhor. Pai querido, que eles possam, ó Deus, ter suas forças renovadas, ó Deus, agora nesse período, Senhor. Pai querido, porque sabemos, ó Deus, que o próximo ano letivo, ó Deus, nos espera, Senhor, com vários desafios, ó Deus, com várias lutas. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que não é fácil, ó Deus. Pai querido, sabemos, ó Deus, a missão que temos, Senhor, nesse colégio, Senhor, que não é somente, ó Deus, apresentar, ó Deus, o conhecimento para as nossas crianças, mas que é também Te apresentar, ó Deus,
como autor, ó Deus, de tudo isso que vemos, ó Pai querido, de tudo isso que ensinamos, de tudo isso que vivemos no mundo, Senhor. Mostrar para eles a verdade, Senhor. E sabemos, ó Deus, que às vezes, ó Deus, nos sentimos perdidos, ó Deus. Quantas vezes, ó Pai, não sabemos o que fazer numa sala de aula. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos esgotados, ó Deus. Pai querido, então, Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, restaurar cada professor, ó Deus. Que o Senhor possa, ó Deus, restaurar, ó Deus, as forças, ó Deus, da pastora Rosane, Senhor, que está ali à frente desse colégio, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que as lutas se multiplicam a cada hora, Senhor. Pai querido, então eu te peço, ó Deus, essa bênção, ó Deus, Pai querido, de que cada profissional tenha suas forças renovadas, ó Deus. Pai querido, e que bem pouco tempo, Senhor, eles possam, ó Deus, se sentir novos novamente, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que no final do ano letivo, nós nos sentimos um caco, ó Deus, totalmente quebrados, ó Deus, esgotados, ó Pai. Jurando, ó Deus, Pai querido, que no ano que vem a gente vai fazer outra coisa da nossa vida, Senhor. Mas o Senhor nos separou para esse trabalho. Sabemos disso, Pai. Sabemos, Senhor, que não é pelo dinheiro, ó Deus. A remuneração de cada professor, ó Deus, nesse país é uma vergonha, Pai. Pai querido, mas o Senhor tem nos separado, Senhor. E se a gente não tomar frente, Deus, desse trabalho, Senhor, tantos outros, ó Deus, mal intencionados, que não são separados para isso, Senhor, tomarão os nossos lugares, ó Deus. Pai querido, que possamos ter essa consciência, que somos, ó Deus, um espelho, ó Deus, para os nossos alunos, que muitas vezes somos o único exemplo que eles têm. Somos, muitas vezes, ó Deus, a única referência que eles têm, Pai querido. Quando eles perguntam sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos, Pai querido, sabemos, Deus, que muitas vezes, Senhor, eles estão procurando uma referência, porque na sua casa ele não tem isso, ó Deus. Pai querido, então que possamos, ó Deus, ser firmes, ó Deus, perseverantes, ó Deus, cumprindo o trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos, ó Deus. Pai querido, são essas bênçãos, ó Deus, que eu peço para a minha vida e para a vida dos meus colegas, ó Deus. Que possamos ser renovados, ó Deus, para fazer o Teu trabalho da melhor forma, Senhor. Influenciando os nossos alunos, influenciando, sendo uma boa semente, ó Deus, para que eles possam olhar, ó Deus, para a gente, Senhor, e possam ver o Senhor em nossas vidas, e possam querer se parecer com a gente. Ó, Pai querido, são essas bênçãos que eu te peço para a vida de cada professor, Pai. São essas bênçãos que eu te peço para a vida dos profissionais que têm trabalhado, Pai querido, não somente no Colégio Batista, mas que têm trabalhado com seriedade, têm trabalhado com amor, ó Deus, nessa profissão, ó Deus, que tem sido assim tão desvalorizada, nós sabemos, ó Deus, mas que a gente possa saber que o nosso propósito é muito maior, que o nosso propósito aqui, em cada dia da semana, em cada hora que a gente está ali, em sala de aula, que o nosso propósito é muito maior, de mostrar para os nossos alunos a verdade. É isso que eu te peço, ó Deus, sobre a vida dos meus colegas, em nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar neste momento, Nada Temerei. Esse cântico nos dá a referência daquilo que nós lemos, né? Nada temerei, porque o Senhor está comigo e Ele é meu amigo. E nós acabamos de ler agora há pouco que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que praticam mal, não permitindo que eles ataquem aqueles que são do bem. Nós estamos com o bem, nós estamos com o Senhor é o nosso amigo. Vamos cantar esse cântico. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor.
acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes, Senhor. Circunstância não altera mais a promessa do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus em plena mão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Amém, Jesus. Sentai-vos, irmãos. Irmão Valmir está com a incumbência dessa noite de trazer-nos a palavra de Deus. Ele estará, neste momento, falando de Deus para os nossos corações. E após o irmão Valmir, irmão Eli estará orando pelos enfermos, né? Todos os enfermos da igreja. A pastora sempre faz essa oração. Aí depois a mensagem, o irmão Eli estará orando pelos enfermos, incluindo, inclusive, né, a família pastoral que está viajou hoje de manhã, e que o Senhor esteja guardando e abençoando todos eles ali na sua viagem. Boa noite para todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém. Para você que está em casa, podendo participar conosco desse momento de culto, de louvor a Deus, oração, né? Um culto de quarta-feira é um culto que a gente separa para dedicarmos a Deus momentos de orações e também momentos para a palavra. E toda quarta nós temos acompanhado aqui uma sequência de estudos que a pastora Rosane está trazendo, falando sobre a igreja irresistível, mas hoje nós vamos abordar aqui um outro assunto, porque quando ela voltar, ela vai dar sequência nos estudos que ela já vinha fazendo, até baseado num livro, né? E a igreja já está acompanhando, e eu quero compartilhar com os irmãos um tema sobre algo que eu estava pensando esses dias, subindo pela Serra de Petrópolis, passando, que eu trabalho em Petrópolis, e passando ali próximo depois de Itaipava, e vendo aquela montanha enorme, os irmãos que já passaram por ali, de repente, pensam a mesma coisa que eu pensei. Eu fico pensando, meu Deus, que um monumento assim, uma arquitetura linda,
e não tem como ter sido feito pelas mãos dos homens, foi feito pelas mãos de Deus. Inclusive, obras assim que são intocáveis pelos homens. E eu pensando, que grandeza, né? O nosso Deus fez todas essas coisas. Aí, se você vai também até a Serra de Teresópolis, nós tivemos também a oportunidade de passar por lá esses dias. Aí, quando chega lá no início da entrada, tem um lugar chamado Dedo de Deus, né? Os irmãos conhecem também. Aí, e não foi o homem que fez aquele monumento, também foi feito por Deus. Você vai vendo essas obras feitas pelo próprio Deus, né? E você vai adorando a Deus com isso, né? Se você chega, por exemplo, diante de uma outra grandeza, diante do mar. Quantos aqui também não tiveram a oportunidade de estar diante de uma praia linda, e você olha aquela imensidão das águas, e você pensa, o meu Deus, Ele tem domínio sobre todas essas coisas. Foi tudo feito por Ele, não apenas feito por Ele, mas dominado por Ele, construído e dominado por Ele, né? Antigamente nós vimos muito nos carros, hoje em dia, obrigado, Paulo, hoje em dia quase não se vê aquelas frases, né, escritas nos carros, mas antigamente era normal a gente ver uma frase semelhante a essa assim, ó, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Alguém já viu essa frase assim? Né? Os caminhoneiros que usam colocar umas frases atrás dos caminhões. Meu irmão é caminhoneiro, ele sabe disso. Hoje em dia, aí quando você passa e vê um caminhão, aí você pode procurar que tem uma frase ali. E quase que um versículo, né? Pega uma frase que não deixa de ser, não é apenas um provérbio, mas você analisando, você vê que naquela frase também tem um fundo de verdade, né? E aí, pensando nisso, eu queria falar sobre comparações, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é incomparável, não tem nada que possa ser comparado ao nosso Deus. Quando você imagina algo que é grande demais, você vai pensar, isso aqui é do tamanho de Deus, foi feito por Deus. Então, não se compara ao nosso Deus. E as pessoas que não servem a esse Deus, que servem a outros deuses, como é que elas ficam? Né? Elas são obrigadas a se sujeitarem às limitações dos seus deuses. E nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, às vezes deixamos de usufruir das bênçãos que poderíamos ter, caso tivéssemos mais intimidade com esse Deus, tivéssemos mais próximo dele. Eu me lembro quando tem uma ilustração que foi contada, não sei se foi assim um fato verídico ou se foi apenas uma ilustração de um pai que foi questionado pelo seu filho a respeito do tamanho de Deus, né? E esse pai cristão, aí quando o seu filho, ele pergunta, pai, qual o tamanho de Deus? E o pai no carro com o filho, ele passa, e ele querendo explicar para o filho, né? Porque o filho pequeno ainda, como que eu vou explicar para o meu filho o tamanho de Deus? Porque Deus é espírito, né? Ele é grande demais, mas o meu filho não vai conseguir compreender o que é isso. Aí, de repente, o pai ele percebe um avião, né, passando lá em cima. Ao pai, ele para o carro e olha, está vendo, filho, aquele avião que está passando lá? Tá vendo? O filho, sim. Então, Deus é do tamanho, é mais ou menos do tamanho daquele avião. Aí ele pensou assim, o avião é grande, né? Então o filho vai pensar, o avião, então Deus é grande. Aí o filho, para surpresa do pai, fala assim, eu pensava que Deus fosse grandão, ele é pequenininho, então, como é que Deus cuida da gente? Ele é tão pequeno. Aí o pai já ficou preocupado. Aí o que o pai fez? Parou tudo o que estava fazendo, foi até um aeroporto, aí levou o filho até um avião que estava parado, né? Levou o mais próximo possível. Está vendo esse avião aqui, filho? Esse avião é parecido com aquele que estava voando lá em cima. Esse aqui está mais parecido com o nosso Deus. Deus é mais ou menos assim. Aí o filho, Deus é grandão, né, papai? Deus é muito grande. Então, essa ilustração nos mostra que
o tamanho do nosso Deus, ele vai muito da distância que nós estamos mantendo entre nós e o nosso Deus. E às vezes sabemos que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é tudo que nós poderíamos colocar aqui. Temos até algumas palavras bíblicas que são direcionadas, não comparando, mas tentando nos aproximar da grandeza desse Deus. Mas quando Ele está longe de nós, na verdade, não é porque Ele se afastou de nós, é porque nós, às vezes, nos afastamos. Então, na medida que estamos próximos, esse pai aprendeu isso. Então, eu preciso estar próximo de Deus para que eu possa viver o quão grande esse Deus é. Ele pensou que estava ensinando o seu filho, né? E com certeza depois o filho, ele leva esse ensinamento para o resto da vida, porque o meu pai me mostrou que o meu Deus é muito grande, mas Ele é o único Deus que não se compara a nada, por maior que seja desse mundo. E eu quero abrir com você a Bíblia em Isaías no capítulo 40, e nós vamos ler alguns versículos. Primeiro nós vamos ler o versículo 18, aí depois vamos do versículo 22 ao 26. Aqui nesse texto, através do profeta Isaías, Deus ele faz essa pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, Ele coloca aqui obras, né, de suas mãos, e já no versículo 18 Ele faz essa pergunta: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Aí vamos ao versículo 22. Aqui já tem algumas afirmações sobre esse Deus. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tendas para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ao versículo 24. Mal foram plantados os semeadores e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Ao versículo 25. Aí vem de novo a pergunta: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Aí encerro aqui no versículo 26. Levantai os olhos, os vossos olhos para os altos e vede quem criou essas coisas. Aí eu fico pensando, né, na hora que eu estava ali vendo aquela montanha ali, passando ali por Itaipava, quem criou essas coisas? Nós já temos a resposta. E nós sabemos que o Criador de tudo isso é o nosso Deus. E será que as pessoas também têm essa convicção? Será que o mundo tem essa convicção? Por mais que o mundo tenha essa convicção, não basta apenas saber que Deus criou essas coisas. O mais importante é saber que Ele criou e estar com Ele. Porque se eu sei que Ele criou, se eu sei que Ele tem um domínio de todas as coisas, mas eu estou distante dEle, aí eu faço lembrar a história do pai que mostrou para o menino sobre o avião, e o menino respondeu: poxa, pensei que Deus era grande, mas é tão pequeno. Então, pessoas que não estão nutrindo desta intimidade com Deus, elas podem até admitir que tudo isso foi criado por Deus, tudo isso está no domínio das mãos de Deus, mas eu quero que esse Deus esteja também no domínio da minha vida. Eu quero que esse Deus esteja no controle da minha vida. Não quero apenas saber sobre Ele, eu quero estar próximo dEle. Eu quero saber ao ponto de chegar como próximo desse avião, por exemplo, e não conseguir mensurar o tamanho do avião. Nós temos várias passagens bíblicas que mostram isso, que não tem como mensurar o tamanho, a grandeza desse Deus. O versículo 26 que eu comecei a ler e não terminei: levantai os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Irmãos, alguém aqui já tentou contar as estrelas? Alguma vez? Uma vez Deus disse isso para um homem chamado Abraão e faria dele pai de uma grande nação.
e fez essa comparação, né? Conte, você pode contar as estrelas? Não, né? Assim será a tua descendência. Mas Deus tem o controle de todas elas. O Senhor, foi o Senhor, o nosso Deus, quem as criou, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Está vendo? Então Deus tem o controle das estrelas. Aí quando hoje nós vamos estudar sobre as estrelas, sobre o tamanho de cada uma delas, nossa, o tamanho do sol, o tamanho da lua, o tamanho de cada estrela, a gente fica às vezes perplexo ao saber que são, nossa, tão grande, e tudo criado, tudo dominado pelo nosso Deus. E aí você, junto comigo nesta noite, como é que nós podemos então fazer algumas comparações, ou tentar comparar o nosso Deus com coisas tão grandes? A pergunta seria essa: será que nós teríamos como comparar o nosso Deus com alguma coisa? A resposta mais conveniente: não há como comparar. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Por mais que se tente mensurar a grandeza e excelência do Senhor, é impossível termos a percepção completa de quem Ele é. Por mais que tentemos descrevê-lo, tudo sempre será muito menor do que de fato Deus pode, do que Deus faz e do que Deus é. Está vendo? E no livro de Isaías, Deus mesmo pergunta ao seu povo, inclinando a buscar os ídolos e imagens de escultura, porque Deus viu que o povo estava inclinado a buscar deuses palpáveis. O povo queria ver Deus, mas não como aconteceu lá atrás com Moisés, que Moisés pediu para ver a face do Senhor, e Deus falou para ele: Moisés, nenhum homem poderia me ver e permanecer vivo. Aí até que no diálogo ali entre Deus e Moisés, e Deus permitiu, devido à intimidade que Moisés tinha com ele: você vai até me ver, mas descosta. Você vai ver a minha glória, mas a minha mão vai estar sobre você, porque senão você vai ser fulminado, né? Aí, e o povo? O povo veio crescendo e querendo buscar um Deus visível, um Deus palpável. E aqui no capítulo 40 de Isaías, os versículos 19 e 20 nos mostram isso. O versículo 19 diz assim, versículo 19 de Isaías 40: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Vê se a versão está aí. Mais ou menos assim, né? Ao versículo 20: o sacerdote idólatra escolhe madeiras que não se corrompe e busca um artífice, perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Ou seja, ali nós temos uma prática idólatra, quando alguém se prostra diante de uma madeira, diante de uma imagem que foi feita por alguém. E não há, por mais que o homem seja bem intencionado, não, eu quero criar aqui uma imagem muito bonita para que eu possa dizer que essa imagem, ela reflete a Deus. Deus condena isso, sempre condenou. E desde o início, a Bíblia já nos mostra, lá no início, que Deus ele condena a prática de adoração a imagens. Mas os homens que estão distantes do verdadeiro Deus, eles dependem de algo que eles possam palpar, algo que eles possam ver e dizer: esse aqui é o meu amuleto, esse aqui é o meu defensor. Mas quando você se aproxima do único e verdadeiro Deus, você bate no peito, não com arrogância, não com prepotência, mas com humildade, diz assim: Senhor, muito obrigado, porque hoje o Senhor habita aqui dentro de mim. Eu tenho a oportunidade de viver o Deus que é grande e imensurável, mas por ser Espírito, Ele habita aqui, dentro de mim. Os irmãos conhecem bem a história que está revelada no Evangelho de João, no capítulo 4, capítulo 3 e 4, o diálogo que teve ali o Senhor falando com a mulher samaritana, e ela tinha dúvida: onde nós devemos adorar aos deuses, aos nossos deuses? Nos montes, no monte tal, no vale tal. E Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adore crendo assim, e vivendo assim, se aproximando de Deus, crendo que Ele é soberano e poderoso. E na medida em que a gente vai buscando algumas comparações, chegaremos à conclusão de que não dá para comparar, mas dá para usar algumas palavras da própria Bíblia para tornar didático a grandeza desse nosso Deus. Quem é Deus para nós? E aí o livro de Isaías, ele apresenta aqui, por exemplo, essa pergunta: como é que vocês conseguem fazer comparações que se assemelhem a mim? No versículo 25, nós lemos. Aí qual seria essa resposta? Já temos a resposta: ninguém consegue fazer comparações que possam nos dizer assim, esse aí sim é igual a Deus. Não tem, porque sempre o Senhor estará maior. Essa resposta, ela aponta pelo menos três qualidades que se direcionam ao nosso Deus. E nós podemos trazer, não para compararmos, mas para aplicarmos às nossas vidas. O Deus que a Bíblia apresenta, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus justo e poderoso. São três coisas, dentre várias outras que você poderia encontrar, que você vai procurando, você vai encontrando, mas o nosso Deus, Ele é santo, o nosso Deus é justo e o nosso Deus é poderoso. A santidade de Deus, ela faz com que aqueles que se aproximem dEle queiram também ser santos. E a Bíblia fala assim, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. E às vezes os homens, eles têm dificuldade de se manterem próximos de Deus por causa dessa primeira característica, mas Deus, Ele é muito santo, Ele é tão santo que eu jamais chegarei a ter condições de viver próximo dEle. Não sou digno de estar próximo dEle, mas quando eu começo a não me achar digno, isso é sinal de que eu estou me santificando. Aí, na medida em que eu vou me aproximando do Senhor, eu vou me separando do mundo e vou me aproximando de Deus. Não tem como estar próximo de Deus e junto do mundo. Eu escolho. Se eu quero estar próximo de Deus, eu já escolhi estar separado do mundo. Esse é o processo da santificação. E a Bíblia fala que sem esse ninguém verá o Senhor. E aí, aqueles que querem se aproximar de Deus, não se aproximam buscando de Deus suas bênçãos. Não se aproximam buscando de Deus, recompensas, porque é uma grande recompensa já estar com o Senhor, já estar próximo do Senhor e já reconhecer isso, que você serve ao único e verdadeiro Deus. E ao invés de estar procurando um Deus para uma área, um Deus para outra área, você vem ao Deus que serve, Ele vai te atender em todas as áreas, porque Ele é Deus poderoso e é completo. E no Senhor Jesus, nós temos o Senhor completo ali, que Ele, além de nos salvar, Ele é o nosso Senhor. E a santidade que encontramos no Senhor nos leva a uma vida de justiça. E essa justiça nos leva a uma vida de poder. Irmãos, o poder de Deus, ele não se manifesta na vida dos homens nas nossas capacidades. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que foram tremendamente usados por Deus, mas no momento em que eles foram chamados por Deus, eles se identificaram dizendo, Senhor, eu não tenho condições. Quem sou eu para libertar esse povo? Quem sou eu para ir à frente desse povo? Mas e por que Deus chama? Você acha que quando Deus ele olha para você, Deus tem alguma dificuldade em saber quem você é? Claro que não. Deus conhece você por dentro e por fora. Ele conhece as suas limitações. E por que então que Ele resolve te chamar? Por que então que Ele resolve te escolher? Você está próximo dEle. Será que é por falta de opção? Aí fala, vou ter que te usar mesmo porque não tem outro, então vai você mesmo. Porque todo mundo está dizendo não para mim, então eu vou te escolher. O que você acha? Às vezes pensamos, quem sou eu, Senhor? Escolhe outro, usa outro. Quando você resolveu se aproximar de Deus, você começou a viver uma vida de mais santidade. E você começou a abandonar algumas práticas que antes te afastavam do Senhor. E essas práticas que te afastavam do Senhor, fez você enxergar na sua vida
outras prioridades que antes você não enxergava. Isso virou um chamado, e esse chamado você passou a entender. Sim, Senhor, eis-me aqui. Aí você percebe que não está na tua qualidade, não está na tua capacidade humana, mas está na tua disponibilidade em se entregar nas mãos de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me do jeito que eu sou. E se eu não tenho condições, que o Senhor me dê condições. Irmãos, a Bíblia diz que se você pedir sabedoria, o Senhor te dá. E se você se entregar nas mãos do Senhor, é Ele quem vai te usar. Não é você quem vai usar as mãos de Deus, mas é a mão de Deus quem vai te conduzir. Mas tudo por quê? Porque você está próximo dEle, se apresentou a Ele, e estando próximo dEle, se apresentando a Ele, aí você vive uma vida de justiça e uma vida de poder. Nós precisamos viver isso. Aí, nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta aqui alguns títulos que serviriam como se fossem comparações, né? Mas não conseguem comparar. Quer ver? Deuteronômio no capítulo 4, versículo 24. Queria que projetasse aí, para que a gente possa ler. Aí vamos descobrir qual o título que nós podemos dar nesse versículo, Deuteronômio no capítulo 4, 24. Vamos ler? Porque o Senhor teu Deus... Ali nós temos pelo menos duas coisas que podemos direcionar para Deus. Quais são? Fogo que consome, e Deus zeloso. Está vendo? São dois títulos que estão sendo direcionados para Deus lá no Antigo Testamento. E se você for analisar o contexto, porque aqui nós estamos pegando um versículo só, aí não dá para analisar um versículo sem olhar o contexto. Aí se nós olharmos os contextos anteriores, o que entra em pauta ali não é nem só o Deus zeloso, mas é principalmente o fogo consumidor. O teu Deus é fogo. Quando você vê, por exemplo, uma criança, né, que está ali brincando, fazendo arte, aí você diz, nossa, essa criança é fogo. Né? O que você está querendo dizer? Essa criança é fogo. Bagunceiro. Aí quando você quer usar palavras para fazer, sabe, comparações, aplicações à vida de alguém, aí eu chego para o Tiago e falo assim, rapaz, o Tiago é um doce de pessoa. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele vive melado? Todo docinho? Não. Um doce é porque eu quero dizer que ele é uma boa pessoa. Se eu chego para o irmão Natan e falo assim, rapaz, o irmão Natan é uma máquina. Ele não para. Ele fica para lá e para cá. Então você começa a usar figuras de linguagem para aplicar. E isso sempre foi usado, inclusive na Bíblia, para se transmitir uma mensagem. Jesus usava ensinava por parábolas, e ele pegava o contexto local para poder ensinar, e aquele ensinamento ele ficava. E até hoje a gente transporta esse ensinamento para os nossos dias e percebemos o que o Senhor Jesus queria falar, o que Ele quis falar para aquele povo e o que nós podemos trazer para os dias de hoje. Hebreus no capítulo 12, o versículo 29. Primeiro fomos numa referência lá de Deuteronômio, que é o Antigo Testamento, agora vamos no Novo Testamento, Hebreus 12, 29. Quem pode ler? Interessante que o escritor aos Hebreus, se você for ler, ele pega vários textos que estão escritos lá em Deuteronômio. Parece que ele foi pegando assim, o Pentateuco, né, que ele já tinha em mãos, e ele foi usando o que ele já sabia e aplicando aqui aos ensinos para quem ele estava escrevendo essa carta. Nós nem sabemos quem é o autor dessa carta aos Hebreus. É conhecida como cartas gerais. As cartas paulinas, por exemplo, são 13 cartas. Aí já tentaram colocar essa carta de Hebreus como se fosse Paulo o escritor, mas não conseguiu se comprovar, então ele está entre as cartas gerais. Mas só que virou Bíblia, e está aí, Deus falando conosco. Aí esse versículo diz que o nosso Deus é fogo, mas é só fogo. Consumidor. Aí quando você quer, por exemplo, evangelizar uma pessoa, fala assim, olha, você vem para Jesus, tá? Porque Deus é fogo consumidor. E se você não vier, você vai ser consumido. Devemos fazer isso? Não, né? Então, aí nós pegamos algumas
palavras que estão dentro da Bíblia, que apontam para Deus, mas não estão aqui usando de comparações, mas é apenas uma maneira de dizer quem é o nosso Deus. Quer ver? Um exemplo interessante, Mateus, no capítulo 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Vamos ver o que encontramos. E olha o contexto da época, o que o Senhor Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas ali. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Aí aqui, primeiro, a mensagem vem falando para um povo, né? Jerusalém. Quantas vezes, né, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha a comparação ali, está vendo? É como se nós colocássemos assim, o nosso Deus, ele faz isso. Assim como a galinha, ela vem ajuntando os seus pintinhos, por que a galinha faz isso? Hoje em dia, isso acontecia só lá em Jerusalém, ou hoje em dia também acontece? Hoje em dia acontece. E por que a galinha faz isso? Normalmente, debaixo de uma chuva, começa a chover, aí o que a galinha faz? Não vou conseguir. Eu não vou conseguir imitar aqui uma galinha, né? Mas aí tem vários pintinhos. Ela, de alguma forma, ela vai para um lugar onde ela acha que... E ela não procura um lugar seguro, não. Ela procura um lugar onde os pintinhos possam ir. Ela se coloca à disposição dos seus filhotinhos. E se ela tiver que morrer, ela até morre. Mas aqueles que vierem para debaixo das suas asas terão vida. Aí eu te pergunto, ela está ali, aí digamos que tem pelo menos uns 9 ou 10 pintinhos. É normal uma galinha ter 10 pintinhos? É normal. Aí, dos 10, ela chama os 10. Só que, de repente, vieram 8 para debaixo das suas asas, né? E os outros 2? Por que não vieram? Não tinha vaga para eles? O que vocês acham? Não vieram porque não quiseram vir. E a chuva vai vir. E esses 2 que ficaram, porque não quiseram vir, eles estão vulneráveis. Mas tinha vaga para eles. E era isso que Jesus estava querendo ensinar para aquele povo. Assim como a galinha sempre está pronta a proteger todos os seus pintinhos, eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, para que vocês pudessem se sentir seguros. Aí vem o salmista no Salmo 91 e fala sobre o esconderijo do Altíssimo, e fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente o descansará. E hoje em dia, irmãos, aplicando-se nos nossos dias, o Senhor, aí você imagina o Senhor com as suas asas para te cobrir, são títulos, mas quando a sua mente começa a imaginar a grandeza desse Deus, há espaço para todos que queiram ser protegidos por Ele. Não tem desculpa para aquele, não dá mais para mim, dá sim. E não importa como você esteja, o que é preciso é estar debaixo das asas do Altíssimo, debaixo das mãos do único que pode te proteger de todas as tempestades. A tempestade ela pode ser muito forte, né? Mas o teu Deus é maior. Mas o que importa? Deus ser o maior e dominador da tempestade, mas se nós não estivermos debaixo da proteção divina. E muita gente quer isso, não, eu quero que Deus me proteja, eu quero que Deus me guarde, eu quero que Deus guarde a minha casa, a minha família, não é assim? Você conhece muita gente que só quer que Deus guarde, mas o que essa pessoa quer fazer em relação a esse Deus que guarda? Porque Deus fica ali, no lugar dele. E se a pessoa não vier para próximo de Deus, não haverá proteção. Não é porque Deus não quer, é porque muitos não querem se submeter aos ensinamentos da sua palavra. Se sujeitar àquilo que a Bíblia diz sobre a obediência ao Senhor. E um outro título, não vai dar tempo de colocar todos aqui, mas nós encontramos, por exemplo, em Salmo de número 9, o versículo 9, Salmo 9, versículo 9. E depois, por último, o Salmo 23. Estou olhando a hora aqui, porque nós precisamos ainda
orar ao Senhor. Salmo 9, versículo 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. O que entra em tônica nesse versículo aí? Se nós pudermos fazer, não uma comparação, mas aqui desse versículo, eu tiro uma palavra e aponto para o meu Deus. O Senhor será também um alto refúgio. Irmãos, o que é alto refúgio? O que é um alto refúgio? Acabamos de trazer aqui uma comparação de uma galinha. Aí olhamos para a galinha, você percebe na galinha a fragilidade. Ela só consegue proteger os seus pintinhos. E ela será morta, provavelmente, por causa da tempestade. Mas e um alto refúgio? Refúgio seguro. Inclusive, no outro versículo que nós citamos aqui, esse aí é o Salmo 9, né? Aí depois tem outros versículos, um que é muito conhecido, que é o Salmo 46. O primeiro versículo do Salmo 46 diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí completa o Salmo, pelo que não temeremos. E de fato, nós não temeremos, porque nos sentimos abrigados. Nós estamos bem protegidos, porque estamos debaixo da potente mão do Senhor. Observa, precisamos estar tão próximo desse Deus, ao ponto de percebermos o quanto Ele é grande e estar nos guardando, nos protegendo. E por último, o Salmo 23. E aqui eu encerro. Salmo 23, versículo 1. Esse aí é um salmo também muito conhecido. Talvez nem precisa projetar. Se eu contar aqui de 1 até 3, aí já está lá? 1, 2, 3, que diz? Só aí, nada me faltará. Você já ouviu dizer que, peraí, se nada me faltará, pelo salmo ali, não vai me faltar nada em relação às bênçãos, mas não vai faltar bênçãos, mas aqueles que têm o Senhor como pastor, eles passam por tribulações, passam por aflições, mas você tem um pastor. E sabe o que é um pastor? O pastor é aquele que está ali, pronto para poder te conduzir, te orientar. E se por acaso você tropeçar, o pastor vai lá. Normalmente um pastor de ovelha, ele anda com um cajado ou com um machado. O cajado, ele é utilizado para poder resgatar. O machado é para cortar. O pastor não corta, ele chega e resgata. A ovelha pode estar muito ferida, mas está viva, não morreu. Aí o pastor vai lá e com muito cuidado, ele arranca a ovelha da queda, levanta a ovelha e abraça a ovelha. A ovelha se sente tão segura enquanto ela está próximo do seu pastor. E a Bíblia diz que nós conhecemos a voz do nosso pastor, porque somos ovelhas. Então aqui eu encerro. Não tem como comparar o nosso Deus, porque Ele é incomparável. Em tudo que você achar grande demais, saiba que o nosso Deus é ainda maior. Tudo que você achar bonito demais, saiba que o nosso Deus é ainda mais belo. Então, tenha o prazer de conhecer mais sobre Deus, vivendo mais próximo dEle e se entregando por completo a Ele, dizendo: Senhor, eu quero de fato viver para Ti, porque sou pequeno demais, mas Tu és o meu Deus incomparável. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Amém? E agora eu passo a palavra ao Paulinho, que estará aqui nos conduzindo. Vamos cantar aquele cântico, o incomparável, Senhor, Tu és. O homem fez tantas comparações, com o nosso Deus, as montanhas, o mar, tanta coisa, e nós sabemos que, na verdade, Ele é incomparável. Então, vamos cantar esse cântico.
habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Os irmãos podem sentar, irmão Eli está com a palavra. Vamos estar então, irmãos, orando pelos enfermos, né? Entregando nas mãos desse Deus incomparável, né? Como eu falava ali, eu lembrava de tantas outras coisas, né? Que a gente pode ver Deus nelas, né? Deus nelas. Eu vim de lá da Ciperal para cá, vinha com um garoto do meu lado. Aí nós vimos, quando chegava ali, assim, não tinha mais nada, só planta, só matas. Aí eu falei com ele, parece que não tem mais nada lá para dentro. Então a gente vem entrando, vai chegando, só montanha, só verdes. Então esse Deus é realmente incomparável. Nós devemos prestar a Ele dar Ele toda a honra, dar a Ele todo o louvor e entregar tudo a Ele. Certamente de uma forma incomparável, Ele vai estar nos ouvindo, nos atendendo. Vamos orar ao nosso Deus, orando assim, pelos enfermos da nossa igreja, principalmente. Amado Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és Deus, Tu és um Deus incomparável. Olha, nossa alma, ó Deus, está apegada a Ti, Senhor. Que estejamos cada dia mais perto de Ti para poder presenciar de forma grandiosa a Tua grandeza, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia, muito obrigado, Deus, pelo calor. Mas muito obrigado também, ó Deus, que nós podemos, ó Deus, suportar e estar aqui neste momento te agradecendo. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. Bendito sejas Tu em toda a terra. Senhor Jesus, queremos agora, ó Pai,
está colocando diante de Ti. Ó Deus, os enfermos, ó Deus, em especial os enfermos, ó Deus, da nossa igreja. Ó Deus de amor, nós queremos lembrar, ó Pai, da irmã Esmeraldina, tanto tempo, Pai, a Tua serva não tem podido, Deus, comparecer na Tua casa. Mas nós cremos, ó Pai, que ela está, ó Deus, perto de Ti, certamente olhando, Deus, de forma muito especial a Tua grandeza, Senhor, a Tua magnitude, ó Deus. Abençoa a Tua serva, conforme a Tua vontade, ó Deus, vai tocando naquela vida, repreendendo as dores, repreendendo, Deus, as tristezas, que ela possa, Deus, ter guardada por Ti. Pai eterno, queremos lembrar da irmã Aline, Senhor. Ó Deus, também, ó Deus, longo tempo, ó Deus, sofrendo com essa enfermidade. Mas glórias a Ti nós damos, porque ela tem tido condições, ó Pai, de estar constantemente conosco, constantemente adorando entre nós. Ó Deus, muito obrigado pela vida dela. Obrigado pela sua família, ó Deus. Que a gente pode ver, perceber que é uma família que a ama de verdade. Abençoa aquela família, ó Deus, dê a vitória em nome de Jesus. Pai amado, ó Deus, nós queremos, ó Deus, continuar te pedindo, ó Deus, pelos outros enfermos, irmão Cid, ó Pai. Nós temos clamado a Ti, ó Deus, pela vida dele. Ó Deus, Tu tens o poder, ó Deus, para estar também tocando naquela vida, restabelecendo a sua saúde, ó Pai. Tu pode todas as coisas, Senhor. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos a vida do irmão Cid. Abençoa a irmã Rosane também, ó Deus. Eles que têm esse compromisso, Deus, ali em Estrela d'Alva. E mesmo, Pai, com as dificuldades, ó Deus, apresentadas, eles têm, ó Deus, se mostrado firme, ó Deus, naquele propósito de continuar, ó Deus, trabalhando naquele local. Abençoa os Teus servos, dê condições, capacita cada vez mais, ó Deus, para entender a Tua vontade na vida deles e estar aceitando. Pai eterno, nós queremos, ó Deus, pedir a Ti também, ó Deus, pela família pastoral, pastora Rosane e sua família, ó Deus, que dessa hora, ó Deus, está em viagem. Pai amor, esteja guardando, Pai, de onde estiverem. Seja, ó Deus, protegendo de qualquer mal, livrando dos acidentes, livrando dos homens maus, Senhor, livrando dos salteadores, ó Deus. Tome em Tuas mãos, ó Deus, aquela família. Leve, ó Deus, ao seu destino. Esteja ali, ó Deus, enquanto estiverem. E traga-os de volta, ó Deus, na paz e na graça do Senhor Jesus. Ó Jesus, continua conosco. Outros enfermos, ó Pai, nós pedimos a Ti que esteja visitando, ó Pai. Visita a família lutada, ó Deus. Família da irmã Fátima. Ó Deus amor, abençoe, ó Deus, aquelas famílias que passaram, Deus, por momentos tão difíceis nesses últimos dias, no espaço de tempo tão curto, ó Pai. Quanta tristeza. Mas, ó Pai, Tu podes, ó Deus, confortar os corações, pode consolar os corações, e Tu pode tocar também, ó Deus, naqueles corações, para que haja reflexão neste momento, e a certeza, ó Pai, de que nós não somos nada, nós somos pó, e não temos segurança nenhuma aqui, se não for debaixo das Suas asas, Senhor. Continua abençoando aquela família, toma nas Tuas mãos. Fica conosco, Pai, abençoa a irmã Heloína, Deus, também, que tem passado um momento de enfermidade. Abençoa Teus servos, Tuas servas, Pai, guarde debaixo da Tua potente mão divina. Agora, Pai, nos leve aos nossos lares, ó Deus, guardado e protegido por Ti. Ó Pai, que nossos lares, nossos familiares, alguém, ó Deus, tem os familiares que ficaram em casa, possa chegar também ao contrário, gozando, ó Deus, a graça do Senhor. Fica conosco, ó Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor. E amém. Estamos terminando o seu culto. Deus abençoe a todos.